Live surgiu com a ideia de criar um programa que funcionasse como um pilar socioemocional das escolas e se conectasse com a vida dos alunos. Não dá para pensar em desenvolver habilidades socioemocionais se você não criar um vínculo com o aluno. Então você precisa encantá-lo. E eu acho que esse é o principal foco. E é assim que o nosso programa foi estruturado. O Live hoje vai desde a educação infantil até o ensino médio. Eu vejo que o Live tem a preocupação de trabalhar linguagens diferentes para idades diferentes. Isso é fundamental. Na educação infantil, os alunos eles vão entrar em contato com os personagens e esses personagens eles aparecem em histórias, em músicas que são vivenciadas em sala de aula. No dia que chegou o material do Live lá em casa, foi a primeira oportunidade que eu tive de conversar com ele, de fato, sobre os personagens. A partir das histórias dos personagens, os alunos consigam identificar quais são os sentimentos, as emoções presentes naquela história e como que eles se relacionam com essas emoções. O Live, eu uso ele quando a minha mãe, ela tem um sentimento que ela não sabe dizer como ela está se sentindo. O objetivo do Live, desde a educação infantil até o Fundamental 1, é a construção de linguagem. O Live traz um ambiente para a escola que autoriza as crianças a falarem e a pensarem sobre os sentimentos. E aí a gente vai envolver muito a família, né? O personagem que está na aula, que os alunos estão vivendo, que aparece nas histórias, nas músicas, ele também vai para casa e os pais se conectam com esse personagem também. O Geraldo estava bastante ansioso, mas a Gigi, que era a irmã dele, estava nervosa porque ela foi para uma escola nova e o Geraldo já conhecia, então ele sentou do lado dela e ele conversou com ela. O Geraldo teve muita empatia. A ideia do Live nunca é ficar só na escola com o professor e também ir com a família. A família é uma peça fundamental para a construção e para o desenvolvimento socioemocional dos alunos. A gente percebeu que a escola está falando a mesma língua que a gente fala em casa. Então, quando a gente quer falar sobre emoções, sentimentos, como foi na escola, hoje a resposta acontece. A Marina passou no passado por um problema psicológico de ansiedade e tal, que a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo e a gente foi atrás de psicólogos, psiquiatras e não sei o quê, então a gente já estava trabalhando essas questões emocionais, mas quando chegou na escola achei ótimo, porque ela estava se sentindo meio diferente de ter que estar passando por um tratamento emocional fora da escola. E ela ficou super feliz de ver que os amigos também iam entender o que era ansiedade, de ver que outras crianças também passavam por isso, então ela ficou super feliz, e a gente também. Você conversa com o pai e vê que ele chega em casa e fala: o meu filho, ele fala que eu tô brigando demais com a minha esposa e ele me fez o convite de me colocar no lugar da minha esposa. Então você vê uma criança de 8, 9 anos. O formato de trabalho já é outro. Então a gente fez uma pesquisa grande sobre o que os alunos do Fundamental 2 se interessam. E a gente identificou que o principal objetivo do Fundamental 2 era diversificar a linguagem. E a gente investiu muito em termos de recurso e tempo, né, para criar as nossas próprias séries. E é muito interessante, porque eu acho que os alunos não imaginavam que aquele tipo de conteúdo estaria dentro de uma sala de aula. A gente assistiu uma série ano passado e a série é realmente muito boa. A gente queria assistir o resto da série e a gente estava louco para chegar na segunda temporada. A gente passa cada um dos episódios em uma das aulas e depois desse episódio os alunos discutem como que aquele episódio está ligado com as habilidades socioemocionais e o que a gente quer discutir em sala de aula. Quando a gente passa para o ensino médio, o objetivo é falar sobre 2 assuntos principais. O primeiro deles é escolhas e o segundo é protagonismo. O protagonismo no sentido deles entenderem que eles são protagonistas das suas próprias vidas. Achei bem inovador, assim, você ter um caderno que já diz logo no começo que é seu, que ninguém vai mexer. Então é um espaço para você se abrir depois de ver suas próprias reflexões, assim. Vai ser legal, provavelmente, no final do ano, assim, ver o que você escreveu no começo, ver se você mudou de opinião ao longo do livro. Quando a gente conversou sobre padrão de beleza, foi realmente impactante pra mim.
E a gente começou a discutir sobre isso e realmente conversar como pessoas que somos da mesma faixa etária, porque tem essa coisa na adolescência da gente não mostrar os nossos sentimentos e as nossas fragilidades. Então tá sendo uma experiência incrível. Então esse é o foco principal do projeto do ensino médio, é trabalhar tanto as escolhas pessoais, né? A gente pensar na família, no padrão de beleza, mas também nas escolhas profissionais. Então, para onde que eu vou? Quais são os meus interesses? E aí, para o ensino médio, a gente fez uma parceria com uma youtuber, que é a Jut Jut, e ela tem um canal com mais de 100 milhões de visualizações, e ela criou vídeos específicos para o Live, pensando em como que a gente consegue trabalhar esses temas de uma forma mais engajadora. A aula de Live é muito focada nos alunos. Porque assim, a aula de matemática é o professor que está dando a matéria. A aula de história, o professor dá a matéria, a gente entende, a gente estuda. A aula de Live é a gente que faz a aula. Infelizmente, é só um tempo de aula, mas pra mim é o tempo que passa mais rápido na semana inteira. Trabalho aqui no colégio há bastante tempo e o Live é uma novidade para nós. E de repente, instituir a questão de você trabalhar a inteligência emocional como uma prática da escola, a gente começa a perceber o quanto o aluno, na verdade, também está carente disso. Então, a gente não consegue mais imaginar sem. Quando a gente entra numa escola com Live, o objetivo é que a gente não seja mais uma disciplina. O objetivo é que o Live seja um pilar socioemocional daquela escola. A sala de aula, com o tempo, vem ficando anacrônica, perto das tecnologias. A mesma aula que eu assistia quando eu estava no ensino médio lá em 2005 é muito próxima à aula que eu vejo, que eu dou para os meus alunos agora em 2018. E como que eu torno essa aula atrativa? O Live. O Live fala sobre a vida, como diz a sigla. O que é a sigla do Live? Laboratório de Inteligência de Vida. Ensina a vida através de uma matéria.